que discutem essa questão cultural na formação de professores de matemática de diferentes perspectivas. Então, eu tenho algumas coisas para falar sobre cada um desses autores e depois a ideia é que a Letícia fale um pouco do trabalho dela de doutorado, que foi baseado... Não, seria hoje, na outra seria o Hélio. Mas tudo bem. Eu achei que foi do jeito que você falou. Sim, bom. Que eu acho que está até aqui. Nesse PowerPoint. Esse PowerPoint aqui é um PowerPoint que vocês estão vendo aí, que eu usei uma vez numa palestra lá no... Não tá? Tá, mas não dá pra ver o PowerPoint praticamente. Acho que seria muito legal pegar o PowerPoint, entendeu? Tá. Porque esse PowerPoint tá muito rico, eu lembro dele. O PowerPoint vai ficar disponível depois lá no... Ah, então beleza. Por que a filmadora fica aí? Não sei. Porque Seria lá. Não, É cada luz. a gente já tem todo se ela ficar contra a luz, a história não dá pra ver ninguém, entendeu? Teve uma aula que a gente botou lá, foi tudo preto. Isso. Ela tem que ficar... Olha só, então, continuando. Na verdade, esse PowerPoint aqui, ele fala um pouco especificamente sobre o trabalho do Brain Davis, né, sobre a ideia de Concept Studies, que é uma palestra que eu dei uma vez nesse evento aí no Xi'an, na Unicamp, e algumas pessoas aqui estavam presentes. Não sei, o Ederson, claro. Na verdade, tem um vídeo dessa palestra, não era uma palestra, era uma mesa redonda, na verdade. Mas tem um vídeo dessa mesa redonda no YouTube do Laprane, se eu não me engano. Em algum YouTube, não sei se é do Laprane. Vocês podem até olhar lá. Então, aí eu trouxe isso aí para aproveitar para falar algumas coisas que é especificamente do Brain Davis. Eu queria falar do Klein e do Chervel também, rapidamente, porque o texto que está como referência é o texto do Kilpatrick, né, fala do Klein, é o texto do Chervel e é o texto do Brain Davis. Que são, como eu falei, perspectivas diferentes da classe de cultura. Só assim, concept study, você traduziu, porque na tradução é estudo conceitual, você traz uma investigação conceitual. Investigação conceitual. Não, investigação de conceito. Ou de conceito. A gente prefere de conceito. Só uma Investigação de conceito. uma observação também sobre esse evento. Eu vi que vai falar sobre o Concept Study, mas que tem essas duas vertentes dessa história de concept análise, né, que é o estudo coletivo, trabalho coletivo e de estudar uma determinada ideia matemática, investigar um conceito. E o Xi'an falou que tiveram muitos trabalhos sobre o Lesser Study. Porque era um tema. Isso, era um tema nessa vez aí era um tema. Então, quem se interessar por esse assunto, nesse evento, tinham muitos trabalhos sobre Lesser Study. Grupo da Lesser Study é uma das vertentes, é um dos pilares do Concept Study. Posso? Isso aí? Acho que sim. Mas olha só, Lesson Study e Concept Analysis. Investigação de aula e investigação do conceito. Lesson Study é uma metodologia japonesa que na verdade já tem mais de 100 anos, que eles usam lá no Japão há séculos, né, literalmente. Mas antes de começar a falar, eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acharam, o que vocês leram, o que vocês acharam dos textos. Pode falar, achei muito difícil. Não, o que eu ia falar isso continua. Esse Chervel, por exemplo, é difícil. Eu li mais atentamente assim o Patrick. Eu acho que assim, achei muito impressionado com textos, ideias que foram concebidas há tantos anos e a gente parece que ele escreveu isso ontem. Assim, Eu tive essa impressão que ele é anterior do que o Patrick já. Parece que é uma coisinha tão atual. Sabe, as ideias do Felix Klein que ele comenta aqui o tempo todo, assim, fiquei com vontade, eu nunca li nada do Felix Klein, sei mais ou menos o que ele fala, o que ele defendia, mas eu nunca li, eu fiquei com vontade de ler, de procurar, porque assim, cara, muito impressionante, assim, coisa assim, é agora, tá
a gente está vivendo isso. Mesmo já tendo pesquisas, pessoas importantes falando como tem que fazer há 100 anos, as pessoas já ficam tentando reinventar a roda nos dias de hoje, né? Criando mecanismos, ideias mirabolantes para fazer uma coisa que já se sabe como é que ficaria melhor feita. Né? Não vou dizer que é a solução, que isso aqui tem que ser assim, que isso é o melhor, mas é uma alternativa para se fazer diferente. Né? E aí a gente... Não, são reflexões que parece que ninguém incorporou. Exatamente. Ele fala mais de 100 anos. E eu fico pensando, tentando... E que ao mesmo tempo parece que são óbvias, né? E durante todo esse tempo eu fico observando muito essa coisa da culpabilização do professor, né? A culpa é do professor, né? Isso assim, não é possível que a gente não tenha conseguido reverter esse quadro, assim, há tantos anos apanhando, né, brigando, e a gente continua sendo culpado dessa história. Entendeu? O que você está falando é muito interessante, que como é que isso ainda, em algum tempo, acho que hoje já está quebrando, se torna um paradigma de pesquisa, entendeu? Fazer pesquisa para ver o que o professor sabe, ele não sabe, em que medida ele é culpado do ensino. Isso é muito forte. Então acho que é uma reflexão relevante para a gente pensar sobre o paradigma de pesquisas com professores. Isso é uma coisa que sempre me incomodou, porque era sempre a pesquisa mostrava que o professor não sabia. Ele não sabe isso. O que ele tem que saber, aquela lista de coisas, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, se você não tem isso, não é uma coisa de definir o que é um bom professor, que não é um... Muitas das pesquisas eram para comprovar o quanto o professor não sabe, ponto. É a própria área contribuindo para uma visão negativa do professor. Então, eu acho que isso aí, como paradigma de pesquisa, até já atualmente está caindo um pouco, né? Eu acho que ele está caindo. Houve época que era muito forte isso, que era muito pesquisas dizendo o que o professor não sabe. Mas eu acho que está caindo em pesquisa, porque assim, na realidade mesmo da escola, continua sendo isso, né? Tanto que eu faço um trabalho com os meus alunos de ensino médio, assim, muito grande, toda vez que eles vão me perguntar alguma coisa, assim, tipo, mas você não passou uma lista da gente disso, por exemplo, peraí, a responsabilidade de aprender aqui não é só minha, não, eu estou aqui para ajudar vocês, a responsabilidade é sua, entendeu? Vocês têm que tomar autonomia das coisas, daqui a pouco vocês vão cair na vida de vocês, então vocês não vão ter ninguém de boleta lá para levar para não. Eu acho que essa discussão é interessante sobre como hoje ainda certas teorias são lidas. Então, por exemplo, a gente pode pegar Schumann, Deborah Ball e entender, como já foi discutido aqui, que Schumann trouxe um grito político sobre a especificidade do professor. Ou a gente pode pegar Schumann e Deborah Ball e entender uma lista prescritiva de coisas que o professor deve saber e pegar a Ball e fazer uma pesquisa, por exemplo, e dizer, tá vendo, esse professor não tem conhecimento especializado de conteúdo. Então, a gente pode pegar determinados autores que não necessariamente estão querendo trazer isso para a discussão. Eu não quero botar as coisas do professor em caixinha. E as pessoas podem pegar essa literatura, porque eu acho que isso é uma questão também do trabalho da Ball. Acho que a gente tem um determinado essa matemática, se está falando de formação de professores, tem que falar da Ball. Se não falar da Ball, o trabalho tem que formação faz a chancela. E às vezes a pessoa pega a Ball para fazer para tratar como se fosse uma lista prescritiva, as pessoas devem saber e olhar, o professor não tem conhecimento de horizonte. Ao invés de observar assim, como a gente pode refletir sobre o conhecimento de horizonte desse professor. Eu acho que tem um outro questionamento muito grande que acreditar de falar do professor como transposição didática. O professor é como se o professor na escola só tivesse papel da transposição didática, e existem escolas que podam o professor de fazer qualquer outra coisa. Então, por mais que o professor ele tenha esse checklist aí de aptidões, ele não pode colocar essas aptidões para frente, porque ele é podado pela instituição. Então, eu acho que é legal é que essa perspectiva, para discutir essas coisas da perspectiva cultural, eu acho que ajuda muito a gente a entender várias dessas questões que vocês estão colocando aqui. Entendeu? Então, a primeira delas, depois falar uma coisa geral, assim, depois quero falar especificamente sobre o Klein, sobre os autores, né? Mas de forma geral, a primeira dessas questões é assim, essa questão de culpabilizar o professor pelas coisas. Essa questão de culpabilizar o professor, eu entendo que isso é vamos dizer assim,
é um caso particular de você ter um foco no indivíduo, quando na verdade deveria ter um foco cultural, um foco na cultura. Assim. Então, eu tenho falado como exemplo assim, coisas que eu já fiz como professor 20 anos atrás e que hoje eu acho um absurdo, mas que há uma cultura nesse meio, que no caso seria de ensino superior, que legitima determinados tipos de ação. Então, o exemplo disso que eu tenho falado é assim, eu já falei para aluno que ele não sabe uma coisa que ele deveria saber, coisa que eu acho abominável, que na universidade, falar para um aluno da universidade que ele uma coisa que ele não sabe, que ele não deveria ter entrado na universidade sem saber, já deveria saber antes, que é uma coisa que hoje eu acho abominável, mas que eu já fiz isso. Mas por que eu já fiz isso? Não fiz isso de sacanagem, assim, querendo prejudicar a pessoa, mas porque eu acho que existe uma cultura no ambiente social de ensino de matemática em nível superior que legitima e valoriza, isso é bem visto, esse tipo de ação. Não só é aceito culturalmente, como é bem visto. Assim como existem coisas que acontecem na escola que tem a ver com a cultura de ensino de matemática na educação básica, assim, que a gente, na verdade, que a gente entende melhor certas coisas olhando essa perspectiva, em vez de olhar porque aquele professor é mal formado, ou porque é mau caráter, ou porque não sabe determinada coisa, né? Assim, então, é da gente entender o que é legitimado culturalmente no contexto social do ensino de matemática na educação básica. Assim. Acho que isso, né, ajuda a entender muita coisa que acontece na sala de aula. Querem falar? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou claro essa ideia que eu falei? Assim. Esse é um exemplo. A gente poderia passar a aula toda dando exemplos disso, né? Assim. Vou dar outro exemplo na educação básica que eu acho que é ilustrativo. Uma coisa que me chamou a atenção tinha muito definição o que é matemática, né, escolar, o que é matemática superior, o que é matemática fundamental, né, assim, essencial. Acho que vai muito disso, né? Esses três conceitos são bem distintos. Aí acaba nesse sentido de você deveria saber isso, mas de repente o isso é a ideia básica, né? Sei lá, da multiplicação, né? Assim, eu até estava lá no curso de extensão para dar ideia, né? Assim, ela disse, a multiplicação, né? Como que saber multiplicação, saber ensinar a multiplicação, né? É bem coisas diferentes, assim, e como tem assim, da multiplicação em si, é muita coisa assim, que a gente acha que é nível, né, assim, elementar e não é, né? Então, assim, seria quase, uma matemática, né? A gente acha que matemática superior é só cálculo, né? Tem muito isso e às vezes você, no curso de formação, e aqui eu vejo, assim, como é diferente, né? O que é superior, né? O que é elementar. E o elementar, essa palavra elementar, de novo, hoje eu estava falando sobre isso, mas mais cedo lá na sala dele. Eu acho que a educação matemática, muitas vezes a gente se apropria de palavras que têm um entendimento do senso comum e passa a usar aquela palavra com um significado particular, que fica valendo para qualquer coisa que você fale em educação matemática. Um exemplo disso é a ideia de crenças e concepções. Todo mundo aqui tem um entendimento de crenças e concepções do senso comum, mas em educação matemática, crenças e concepções é bem definido para o contexto da educação matemática. E aí, se você por acaso não quiser usar esse entendimento, você tem um problemão para usar essas palavras no seu trabalho. Então, eu acho que vale também para elementar. O senso comum pode traduzir elementar como fácil, mas para Klein, elementar não era sinônimo de fácil. Nem de mais simples necessariamente. Mas é por isso que você pode, assim, mas isso é uma matemática básica, né? Nesse grupo básico é fácil, né? E a gente liga ao fácil. É isso. Não é, assim, o aluno, né?
deixa no seu Perfeito. Eu acho que talvez mais próximo do entendimento do clã é básico. E nem tudo que é básico é fácil. Então, assim, É básico no pensar no sentido- sentido de É básico no sentido que de... é a base, né, não? Isso. Isso. É básico no sentido Que é fundamental, de no que sentido de ser um alicerce. Exatamente. Estruturar. Elementar no sentido de elemento estruturante. É do iluminismo mesmo, é a referência do iluminismo, que tinha a ideia de tentar descobrir a essência das coisas. Então, o elementar é nesse sentido. Está lá na essência, é essencial para aquele outro conceito. Agora, Implementarização até mesmo é um processo. É um processo histórico. É um processo de Implementarização é um processo. Na verdade, é a translação histórica. Né? como, porque no Cefet eu sou professor de matemática, né? Aqui eu tenho atuado, articulado mais na parte de educação matemática no 2 e como matemática aqui. Mas no Cefet, como professor de matemática, eu digo que no meu cotidiano de professor, talvez as ideias de Klein seja hoje já meu maior inspirador. Porque no sentido de buscar articulação de ideias matemáticas. Né? Essa coisa que a gente tenta fazer aqui, claro, também na educação matemática, o que esse autor fala em relação a isso? O que essas coisas têm a ver? Qual é a ideia epistemológica de base de cada autor? Né? Eu acho que é a mesma coisa também na educação básica. Né? O que eu estou dando de vetores? O que eu estou dando de complexos tem a ver com geometria analítica? Como é que essas ideias se articulam? O que eu estou falando de PA tem a ver com função? O que eu estou falando de PG tem a ver com função, tem a ver com financeira. Então, eu acho que a gente tem uma riqueza de possibilidades de articulações de ideias matemáticas que talvez a gente esteja deixando passar meio que despercebido. Mas isso é uma leitura minha, posso estar errado. Eu faço um paralelo disso com a ideia de conhecimento de horizonte, né? Essa coisa de você ter um olhar panorâmico sobre as coisas. Isso é uma sofisticação matemática que não é de você simplificar as coisas e nem dar uma aula só de ideias, o cara não sabe fazer conta. Mas pelo contrário, eu acho que é muito mais sofisticado. Então, isso é uma coisa que eu tenho buscado no meu cotidiano como professor. Tentar articular as ideias de matemática para os alunos. Então, por exemplo, eu estava dando uma aula de complexos, aí eu vou tratar complexos como vetor. Né? Aí, vetor, aí é um exemplo lá da física, que você quer discutir com ele, já tinha estudado o vetor em física. Tá, mas eu quero falar um problema de rotação de vetor. Como é que a gente interpretaria isso aqui à luz da geometria analítica? O Klein tem um texto dele, inclusive a geometria analítica, que eu acho que é de verdade como uma área que tem esse potencial, porque você junta tanto ideias da geometria quanto ideias da álgebra. Então, essa coisa de articular a ideia matemática, de tratar a matemática como um corpo orgânico, é uma coisa que tem me influenciado e me motivado no cotidiano enquanto professor. Eu acho que não tem inspirado só a mim, tem inspirado muitos projetos da SPM, tem inspirado trabalhos do Vitor, certamente trabalhos que ele já orientou, por exemplo, os primeiros trabalhos nessa direção. O Mário, não, a Letícia nem precisa comentar. A Letícia já se debruça a compreender a relação, por exemplo, entre Klein, Davis e tal, então ela pode falar mais sobre o trabalho dela com especificidade. Mas, por exemplo, quando eu pego, que não necessariamente está mencionado, mas quando eu pego o trabalho do Mário, que você tem cálculo e álgebra linear, como é que é a relação entre essas ideias matemáticas que estão sendo tratadas aqui na universidade? Então, eu acho que isso era uma preocupação de observar a matemática como um corpo orgânico. Eu acho que era uma preocupação muito grande do Klein, e eu acho que é uma coisa que hoje tem me inspirado muito, eu vejo muito sentido, que é discutir ideias de matemática. Isso aí para mim vai na problematização das ideias de matemática. Isso aí converge para mim com muitas outras coisas que eu acredito é o objetivo do ensino, que é problematizar coisas. Eu acho que os maiores problemas que a gente tem na escola básica hoje é que os nossos alunos são treinados para fazer a operação e não para pensar sobre o que eles estão fazendo. Eles não pensam no conceito que eles estão fazendo. Eles usam o treinamento que eles tinham de pensar, 2 vezes 3 é 6, então 2 vezes 3 é 6. Mas eu não penso que eu estou falando 2 vezes 3. O que é 2 vezes 3? Eu estou somando 3 2 vezes. Eu tenho que fazer
inteiro que eu fizer a explicação. Eu falo, olha só, você fez isso daqui, tá errado. Por que tá errado? Fala pra mim, o que é essa multiplicação? Ah, é isso. Eu escuta o que você tá falando. Sabe? Pensa no que você tá falando. Porque parece que eles são treinados a fazer mecanicamente e não pensar sobre o que eles estão fazendo. E eu acho que assim, a nossa luta é meio que trazer eles a pensar sobre as coisas. Mas aí eles provavelmente não foram apresentados a questão, né? Quais são toda a questão conceitual, por exemplo, da multiplicação. A gente usou um dos seus livros, né? Ele fala que a escola apresenta apenas uma concepção de multiplicação, normalmente que é a ação de parcela de grau. Eu queria, mas eles são levados a pensar em nenhum momento, em nada, nenhum colégio. Isso foi um exemplo, sabe? Eles fazem as coisas assim, para eles, e até eu tenho muita dificuldade nas minhas aulas, porque eu tento não dar listas e provas iguais a listas, entendeu? E eles reclamam muito, porque eles não estão aprendendo a tipo, repetir aquele exercício da lista. Eu queria fazer uma coisa, né? Sim. Eu acho que a discussão, vocês estão trazendo uma perspectiva de discussão que é como essa discussão interfere na prática de vocês como professores, tanto a Débora como o Everson. Mas eu acho que tem uma percepção dessa discussão que não é diretamente ligada à nossa prática. Porque eu acho que é sutil, mas assim, eu fico lembrando de quando eu li os livros que o Klein escreveu, né? Eu acho que tem um valor que é escrever sobre o conteúdo para o professor. Não tem nenhum aspecto pedagógico, nenhum. Não diz como ensinar nada, nem o que ensinar das coisas, mas o que o professor precisa saber para estar preparado, melhor preparado para ensinar. Tá claro o que eu estou falando? Não tem, os livros do Klein não tem nada sobre abordagem pedagógica, e a gente também tentou não fazer isso, né? Não tem uma recomendação pedagógica, mas tem um olhar só para o conteúdo e esmiuçar nesse sentido de tentar entender o que tem de elementar ali. Né? Então, a outra coisa que eu ia falar é uma pena que hoje, assim, olhando para trás, a gente não tenha gravado aquelas nossas discussões lá na praia. Eu, você e Cidade, porque em alguns momentos a gente discutia muito, e é um pouco a matemática. E como é que aquela matemática se fazia um conhecimento a ser aprendido na educação básica. Então, o exemplo que você deu da multiplicação, não é trivial perceber a multiplicação como soma de parcelas iguais. Tem autores que dizem que essa não é a melhor forma de apresentar a multiplicação pela primeira vez para um aluno. Qual é a decisão pedagógica que a gente vai tomar? Nossa abordagem pedagógica é outra história. Agora a gente tem que saber isso tudo para poder tomar a decisão pedagógica. Então, fazendo um paralelo com o Schumann, por exemplo, falando do conhecimento pedagógico de conteúdo, sei lá, como conhecimento de conteúdo na sua dimensão pedagógica, embora, de repente, o Klein não traz explicitamente essa coisa da didática, mas é um conhecimento de conteúdo, na minha interpretação, numa dimensão pedagógica, quando ele discute com o objetivo da matemática, inclusive no ensino. Sim. Mas eu estou dizendo, sim, se você usar o termo lá do Schumann, tem... estou fazendo um paralelo, obviamente. Mas a abordagem do texto não tem uma prescrição pedagógica. Tá claro? Eu acho que é mais uma prescrição. Mas o que é legal, que eu acho que é o mais legal, é que quando essas coisas ganham um nome, e ganham assim, bom, então existe um saber pedagógico de conteúdo, é possível pensar em ensinar matemática, fazer matemática, discutir matemática, olhando para o professor, falando para o professor. Isso mexe na identidade cultural, individual do professor. Isso que vocês estão fazendo aqui, esse reconhecimento, talvez eu não tivesse na minha época de formação. É a mudança cultural, entende? Tem um valor aí político. O que você está falando que é exatamente assim, essas dimensões que a gente estuda o conteúdo nominal não tem a ver exatamente com como, porque o como é situado. O
Então, por exemplo, será a melhor maneira de você falar como área, determinado grupo pode ter tanta familiarização com a questão da área, de grandeza, aumento e tal, que você fala vezes de sentido. E outras não, a aumentação da contagem. Então, assim, o como ele é muito situado. Mas esse autor, ele não discutiu do ponto de vista Não, semântico, ele discutiu do ponto de vista da Paulo. construção conceitual. Eu não lembro o nome de Paulo. Não, eu estou falando com relações, na verdade. Eu estou falando assim, exatamente. Não é o VU, não é o VU, tá? Então, eu acho que Essas situações que você trouxe, assim, como a equação das correlações, o final da sua fala é exatamente isso. Porque, na verdade, o como é uma outra dimensão. Ela é situada onde você está. Então, e a percepção disso passa pelo processo de pertencimento. O que eu faço agora? Como é que eu faço agora? Ele é Eu acho situado. que não é a questão, não é imprimir. Não. Eu acho que você tem que apresentar todas as ideias que envolvem. E aí, a partir do momento que ele consegue, né, ele experimenta essas diferentes estratégias, em qualquer situação ele consegue se perceber. eu acho que isso. Então, ele está falando assim, em termos de. Desculpa. Não, eu acho que isso que o Fábio está falando tem a ver assim, não existe a melhor maneira. Aham. Não existe a melhor maneira de. Calma que eu. Mas a gente botou conceitual e fazer o conceito. É melhor? Não, eu acho assim, que não existe a melhor maneira de ensinar determinada Não é a coisa. investigação que é conceitual, é uma investigação de um conceito. conceito. Aham. Isso. Eu acho que não existe a melhor maneira de ensinar determinada coisa. Porque a gente não pode, que é isso que o Fábio está falando, a gente não pode pensar no ensino só do ponto de vista do conteúdo. Porque é o que, inclusive, que alguns autores chamam de pedagogia sem aluno. Né? Não existe assim. A gente não vai chegar a se reunir e chegar à conclusão. A melhor maneira de ensinar fração é assim. Ou a melhor maneira de ensinar multiplicação é assim. Beleza? A gente não pode pensar no ensino só do ponto de vista do conteúdo. Porque a gente tem o ensino, ensinar é sempre ensinar para alguém. Né? Na verdade, um diálogo que se estabelece ali no meio social. Porém, para que o professor possa fazer isso, ele tem que conhecer o conteúdo. Isso não quer dizer que ele tem que saber o conteúdo. Eu acho que esse é o erro. Que às vezes se comete. Porque ao falar isso, que o conteúdo não é. O conhecimento quer dizer. Assim, a questão essa pergunta não faz sentido. A pergunta, qual é a melhor maneira de ensinar frações? Não existe a melhor maneira de ensinar frações. Agora, para o professor ser capaz de responder essa pergunta em cada contexto, é preciso que ele saiba o conteúdo. Entendeu? Eu acho que o erro é você pensar que o fato de eu afirmar que essa pergunta não faz sentido implica em eu estar afirmando que o conhecimento de conteúdo não é importante. Entendeu? O conhecimento de conteúdo é importante para que o professor seja capaz de. Que aí que eu acho que entra um pouco a questão do panorâmico do Klein, né? Que é assim, que você conhecer várias ligações assim, com as coisas e você saber na hora, em tempo real, para onde que eu vou, né? Eu acho que tem uma situação que para mim, na minha própria prática, até quando eu falei isso aqui, que é muito, para mim isso fica muito claro, que é assim, que é quando o aluno faz uma pergunta, que às vezes quando o aluno faz, não sei se vocês já perceberam isso, quando o aluno faz uma pergunta, a dúvida dele não é aquilo que ele está perguntando, porque ele não está entendendo, sei lá, a questão. Então você tem que responder outra coisa, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que vem com a experiência de você ver. Eu não vou saber dar um exemplo aqui, assim. Por exemplo, aconteceu outro dia que foi até no nosso projeto lá na Maré, que os alunos estavam com muita dificuldade de alunos assim, no ensino médio, mas eles estavam com dificuldade de resolver a equação do primeiro grau. E eles começaram a perguntar coisas que eu fui ver que a dúvida deles, na verdade, era com operações com números inteiros. Era com operações com sinal. Assim. Aí eu parei a aula e dei uma aula de números inteiros. Não adiantaria continuar com a aula ali. Mas tem até situações mais sutis assim, que acontece isso. Então eu acho que nesse momento, essa visão panorâmica é muito importante. Entendeu? Para você saber o que está acontecendo e saber para onde você vai. Eu acho que eu nunca escrevi isso, mas eu tenho usado muito esses exemplos
para ilustrar essa ideia da visão panorâmica, que eu acho que tem a ver com o que o Emerson falou agora, é um aspecto também, você conectar leitores com o mundo, ser capaz de conectar leitores com o mundo físico e tal. Mas são 3 exemplos que eu acho que ajudam. Eu acho que eu já falei aqui uma vez, com relação à divisão. Se a gente sai daqui formado, só sabe o algoritmo da divisão, a gente vai reproduzir o algoritmo da divisão e não tem salvação. Você não vai tirar a interpretação associada à operação, as interpretações associadas à divisão do nada. Você não vai fazer isso. Mas você é capaz de conectar, por exemplo, função afim com PA. Isso é uma conexão possível, mesmo que isso não tenha sido discutido na sua formação. Ela não depende de um conhecimento que é mais elementar e que é próprio do professor, porque essa conexão aí ela é uma conexão mais fácil, se você conhecer bem função, conhecer bem regressão, você, né? Agora, ilustrando o que o Vitor falou, dessa coisa que você vê que o aluno não sabe algo que o problema, você tem que ir para uma outra direção completa. Eu acho que é uma coisa que a gente raramente pensa. Quando a gente ensina análise combinatória, na análise combinatória, para a gente resolver o problema dos casos repetidos, qual é o recurso que a gente faz? Eu também não sei. Divide. A gente não subtrai para tirar coisas repetidas. A gente divide. Por que a gente divide? É o entendimento de quantas vezes cabe. A gente tem que ver quantos daquelas contagens são iguais e, portanto, eu considero como um grupo só quantos grupos daqueles são. Então, o aluno compreender a divisão na análise combinatória depende de ele compreender, tirar casos. Olha só, tirar normalmente é associado a quê? Subtração. Você fala, eu tenho que tirar os casos repetidos. Tirar, excluir. Mas informalmente a gente fala isso. Mas como você exclui ou tira os casos repetidos? No caso da análise combinatória, é com divisão. Isso é sofisticado para não entender. Então, mas o professor, a gente pode passar o ano inteiro ensinando. Se o cara não compreender a divisão como medida, você pode esquecer que você não vai fazer o cara aprender. Esse é um conhecimento que é próprio do professor. Não, por exemplo, se você... Uma coisa, assim, um exemplo idiota muito específico, mas você nem precisa desses nomes também, mas, por exemplo, se você relacionou arranjo como uma combinação de divisão e permutação, você só entende isso se você entende divisão. Sim. Se você não entende divisão, você não entende isso. É isso. Mas e cada uma dessas coisas não é uma só forma. entende divisão, é você compreender a divisão como medida, a interpretação de medida, e não de Agora, repartição. Esses dias mesmo, semana passada, eu estava andando e pensando nisso. Se eu tivesse que dar uma aula sobre divisão de racionais, como eu poderia dar um exemplo prático com meus alunos sobre isso? Eu fiquei pensando, o que eu usaria? essa coisa de medida. Aí depois de eu pensar, assim, eu acho que seria uma boa ideia levar moedas, dinheiro. Porque aí eu posso trabalhar na moeda de 50 centavos como no meio, moeda de 25, e aí dá para ver, por exemplo, que 2 dividido por meio vai ser, eu precisar de 4 moedas de 50. Ou seja, quantas moedas de 50 cabem? Exatamente. olha só, então, eu ainda consigo fazer, concordo com o que a Letícia falou, né? A gente tem 2 coisas para a gente pensar. De repente o cara falava sobre o ensino, a questão do professor, né? E como é que essas coisas se articulam. Assim. Ao meu ver, por exemplo, a página 34, né? Desde que eu peço, no final, o último parágrafo, o resumo que eu faço dele é o seguinte, ó. O valor educacional da matemática não está, porque ele já falou aqui, em gastar tempo aprendendo truques. Matemática para treinar a mente, mas esse treinamento tem que ser duplo, né? Ele não estava, o cara não estava preparado com que os alunos aprendessem procedimentos, mas entendessem o que estavam usando. Então, eu acho que uma coisa muito importante para o trabalho do pai, porque os livros acho que eram sobre aritmética, álgebra e análise. Mas eu acho que a questão transcende. Não, tem mais, tem geometria. Mas eu acho que transcende um conteúdo. Esse é o que está traduzido mas eu acho que transcende um conteúdo. Quando ele fala da abordagem matemática, ele entende por
fazer matemática na universidade, na escola, eu acho que transcende. É claro que tem discussões específicas sobre quais seriam as ideias estruturantes em determinadas áreas, como a Letícia falou da divisão, mas eu acho que transcende o conteúdo no sentido de dizer, a minha leitura é que é o seguinte, o papel da escola é a gente pensar sobre coisas e não aprender procedimentos. Então, isso para mim não está nem na direção de uma lista prescritiva de conteúdo matemático, nem na direção de uma lista prescritiva sobre pedagogia, mas eu acho que está na direção de uma discussão sobre cultura, no sentido do que a gente realiza nesse espaço. E aí, pegando o texto do Schuber, por exemplo, quando ele fala de translação histórica, né, que lá a escola estabelece um terreno cultural que determinará caminhos sobre os quais nossos conhecimentos serão produzidos. Eu acho que o Klein estava muito preocupado com esse papel cultural sobre o qual a escola determina, considerando a matemática que ela é realizada. Então, eu acho que isso transcende. O problema do Klein na época era o ensino de funções, né? Eu acho que eu acho que o Klein estava preocupado assim. Eu estou preocupado com fazer matemático. Como é que eu atingo fazer matemática? Eu preciso discutir como é que está se fazendo matemática na escola. Exato. Mas para eu ter melhores matemáticos, eu preciso formar melhores professores. Então eu vou me preocupar com a formação desses professores. Então assim, o objetivo fim do Klein era a produção matemática. Só que a produção matemática está completamente articulada com a matemática hoje está sendo discutida. Então por isso a compreensão da matemática como uma produção cultural. Então eu acho que transcende a questão de uma lista prescritiva pedagógica, transcende a questão até, apesar de fazer discussões que são riquíssimas sobre conteúdos específicos, eu acho que transcende esses conteúdos. Eu acho que tem aí uma discussão sobre cultura matemática, que está além dessas coisas todas específicas de um ponto e de outro. Então, eu queria falar sobre essas questões aí. Quer falar? Fala. Eu queria, porque Eu comecei. Oi? Eu comecei. Fala aí. Bem rápido. O que o Edson está trazendo é uma questão que aí eu sinto falta ainda, dentro do curso, mas a gente está bem indo nessa direção. É uma coisa que está entrelaçado ou até antecede, que o que o Edson trouxe foi uma questão de concepção de educação, ensino e escola. Porque isso tudo a gente pode ter essa formação, tal, não sei o quê, blá, 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 blá. Quando a gente chega, qual é a concepção que eu tenho de educação, escola, ensino? Será que isso está fazendo sentido, o que eu estou acreditando, o meu modo de fazer, o meu modo de produzir? E aí tem coisas muito específicas, como a Letícia traz, assim, é bom a gente saber que concepções são essas que a gente está entrelaçado. Porque senão a gente vai estar pensando uma coisa e entrelaçado com outra concepção de educação que não é essa que a gente está dizendo que acredita. Aí eu sinto falta dessa concepção. Eu tenho falado muito isso, né? Que a questão, quando a gente discute formação de professores, acho que lá nessa palestra eu falei isso, mas quando você discute formação de professores, uma questão que antecede isso é a formação de professores para aqui em escola, né? Então, eu acho que isso, às vezes você está discutindo com uma pessoa assim, o que é um bom ensino de matemática, o que não é. Você nunca vai, essa discussão nunca vai andar porque ela entende por ensino de matemática uma coisa e você entende outra. Ela entende por escola uma coisa e você entende outra. Né? Não tem jeito. Mas, então, eu queria falar um pouco sobre esses conceitos assim, chaves do Klein, o entendimento que vocês têm, que vocês ficaram disso, assim. Vocês concordam? Mas depois eu falo sobre isso. Olha só, que é o seguinte, primeiro tem essa questão de matemática elementar e o que quer dizer isso, né? E aí eu acho que uma coisa que ajuda a entender isso é a própria questão da tradução do texto, a tradução do título do livro dele. Eu não sei se no texto, não lembro se o texto que o Pato entende. Mas o Sturm falava muito isso. Essa questão de que a primeira tradução. Porque na verdade
tradução do alemão para o inglês foi traduzido como matemática elementar do ponto de vista avançado. Tá certo? E eles falam que essa tradução está completamente errada. Na verdade, até se você olhar a palavra em alemão, que obviamente eu não vou saber traduzir, pronunciar, mas ela é bem próxima da palavra em inglês higher, né? Quer dizer mais alto. É uma coisa assim, lá que tem escrito em alemão. Então é a ideia de você olhar a matemática elementar de um ponto de vista superior, no sentido de cima, que tem esse sentido panorâmico. E aí o que ele entende como que é essa coisa panorâmica? Matemática elementar tem o sentido de matemática mais básica no sentido do alicerce, mas que isso não tem o sentido de ser uma matemática mais fácil, né? E a gente sempre tem essa visão de que a matemática escolar, a matemática que está na escola, é mais fácil do que a matemática de fronteira, ou seja, a matemática que está sendo produzida. E com essa ideia de translação histórica que ele fala, que é o processo de elementarização, né, como as coisas vão se constituindo nas ideias elementares, o que ele está falando com isso? Ele está falando que, na verdade, a diferença entre a matemática elementar e a matemática de fronteira é uma diferença puramente histórica. É uma diferença que está em como a matemática se desenvolve como ciência e como as coisas vão sendo melhor entendidas pela comunidade matemática e vão se constituindo nessas partes elementares, que são partes que têm a capacidade de sustentar e estruturar a matemática como ciência. E aí o exemplo, obviamente, isso depende do momento histórico do que a matemática está. Uma coisa que é elementar agora pode não ser elementar no futuro, nem foi elementar no passado. E o exemplo, que é um pouco que a Letícia falou, que é o exemplo que acho que ajuda bastante a gente a entender isso, é o conceito de função, né? Do jeito que a nossa matemática contemporânea, matemática como ciência, né, vamos dizer, a matemática científica, está organizada hoje, o conceito de função é um conceito elementar nesse sentido, porque ele é estruturante, eu acho, para todos os campos da matemática, né? Álgebra, combinatória, equações diferenciais, qualquer área da matemática que você vai lá, ela é estruturada em termos do conceito de função. E o nosso conceito de função moderno, contemporâneo, depende do conceito de conjunto, né? E o conceito de conjunto, ele, na verdade, é do final do século XIX. Ele é do final do século XIX, então ele tem pouco mais de 100 anos de idade, tem menos de 200 anos de idade. E muita matemática foi produzida, por exemplo, hoje a gente não consegue falar de número sem pensar nos conjuntos numéricos, tá certo? Mas tudo se fez de número, desde lá da matemática grega, de várias culturas da antiguidade, sem que existisse o conceito de conjunto, né? Então, os conceitos de conjunto e de função, eles são elementares, são estruturantes para a nossa matemática contemporânea, mas a matemática nem sempre esteve constituída assim. E o fato deles serem estruturantes, serem elementares, nesse sentido do Klein, de jeito nenhum quer dizer que eles sejam fáceis, entendeu? Beleza? Então, eu acho que essa questão de translação histórica, de elementarização, e esse conceito dele de matemática elementar ajuda bastante a entender isso, né? Que os conceitos que estão presentes muitas vezes na escola, eles não têm nada de... eles não são mais fáceis do que os outros. Apenas eles atravessaram um processo histórico que levou eles a se constituir da forma que eles estão constituídos hoje, né? Eu acho só, rapidamente, ficou claro isso que eu estou falando? Não, eu acho que só para ratificar o que você falou, que o problema da tradução de elementar e avançado parecia que o Klein quis sugerir uma hierarquia entre essas coisas. Isso. E ele não quer estabelecer essa hierarquia, pelo contrário. Quando ele fala de elementar e superior, é elementar no sentido estruturante e superior no sentido de panorâmico. Então, a tradução para o inglês
pode ter sugerido exatamente o contrário do que o Klein propunha. Esse é o problema da tradução que tu está falando. Então é isso, que a questão com relação à escola é isso, né? Que a diferença que se estabelece entre a matemática elementar e a matemática de fronteira é uma diferença histórica, que não significa que você é mais fácil que a outra, e aí que ele fala que a diferença de valor que entre a matemática elementar e a matemática de fronteira é um obstáculo a ser vencido, né? Ele fala explicitamente isso, que ambas são partes igualmente importantes para a matemática como ciência, né? Ele fala isso aí. Importante assim, só pontuar que essa questão da tradução não é do Guedes. Ele leva, eu acho que é bom até as pessoas lerem, mas ele não é dele. Agora, o termo translação histórica é do Guedes. Essa interpretação é do Guedes. Mas o Klein usa o histórico é o shift, né? Não é o Klein, não. Tá, é um outro autor, Smith, se não me engano, que ele tem uma ideia até muito parecida com a ideia do Schumann. Eu tenho esse texto. Foi difícil, eu tenho em casa. E ele, na verdade, ele tem uma ideia, ele é muito anterior ao Schumann e tem uma percepção muito próxima ao que o Schumann coloca. Foi quem inspirou o Klein. Eu acho que de todo modo. É o autor anterior ao Klein? É, bem anterior. Isso eu não sabia. Não, anterior ao Klein não. Anterior ao Schumann. Sim. Tá. Eu acho que de todo modo que vale de ficar determinado essa coisa de que não quer propor uma hierarquia e que, ao conquistar a ser vencida, eu consigo fazer alguns panoramas, alguns paralelos, por exemplo, até sei lá, no texto da Bolo, texto 98, né? Supõe, por exemplo, que a universidade parece supor, com a formação de professores, que o que ele vai ensinar é básico, então não precisa ser revisitado. Então, isso é um obstáculo a ser vencido na formação de professores. A gente precisa rediscutir essa matemática da educação básica, ela é extremamente sofisticada no sentido de trazer ideias estruturantes para a matemática. E o que a gente faz na formação de professores é a partir da concepção seguinte: a gente não precisa falar dessas coisas. Fração é muito simples, função é muito simples, tudo isso é muito simples. Vamos falar de análise em RN, porque se o cara aprendeu alguma coisa, o que ela critica que as universidades, as formações parecem supor, é que vão aprender alguma coisa mais difícil, né, que seria mais sofisticado, e assim o professor vai estar aparelhado para saber coisas mais fáceis. E aí, quando o Klein fala que isso é um obstáculo a ser vencido, é justamente que não é isso que vai aparamentar o professor para matemática com vistas ao ensino, para matemática em sala de aula. Então, eu acho que essa questão eu queria fazer o link com o que o Edson falou, essa questão da problematização, antes disso, uma outra coisa que mais rápido. Essa questão quer dizer que a ideia é que, por exemplo, o conceito de função, ele não tem nada de simples, ele não tem nada de fácil, assim, nesse sentido. E eu acho que é em paralelo que eu estou fazendo aqui, assim, essa ideia do uso do termo matemática avançada, né? Que uma coisa que aconteceu também, que já não tem, quer dizer, eu estou estabelecendo essa relação, tá? Na questão do desenvolvimento da educação matemática mesmo como área, né? Você já sabe a questão que a educação matemática como área, ela nasce da psicologia cognitiva, lá na década de 70, né? Assim, o primeiro PME, que é o Congresso Internacional de Educação Matemática, é de 78, se eu não me engano, 77, e era muita tradição da psicologia cognitiva, né? E isso foi mudando até a questão da discussão da aprendizagem de uma perspectiva mais participacionista e não puramente cognitivista, toda essa questão, tá beleza? E existia lá no começo, quando se começou a estudar educação matemática em nível superior que eu digo na universidade, em nível universitário, o termo que se usava para isso era o pensamento matemático avançado, né? Beleza? O termo que se usava, inclusive aqui, quando a gente criou o PMAT, o nome da disciplina era pensamento matemático avançado. Isso era uma linha aqui, não era? Era uma linha, exatamente. Era uma linha. Na qual você participava. Eu fiz doutorado, quando eu fiz doutorado em 2000, né, assim que eu comecei doutorado em 2000, isso era uma linha internacionalmente
20. E hoje esse nome, quer dizer, não é que a linha deixou de existir, mas ela mudou de paradigma completamente. E esse nome caiu por terra. Primeiro pela questão do pensamento, né? Assim, porque primeiro você entender o que é pensamento não é simples, porque a ideia pensamento, a palavra pensamento que estava aí, era uma palavra que o pensamento se dá dentro da mente, assim, essa ideia de pensamento como uma coisa, né? E aí tem várias perspectivas que desconstruíram isso em muitos sentidos, né? Tem, por exemplo, a cognição corporificada, por um lado, que fala que o pensamento não acontece só dentro não é uma coisa do cérebro, assim, da mente. E por outro lado, as perspectivas socioculturais, né, que falam nisso, que a aprendizagem não é um fenômeno individual, e etc. Então, por um lado, a palavra pensamento, que caiu por terra, o nome dessa linha, e o outro lado, a questão do avançado, que é exatamente isso. O que é avançado? Entendeu? Então, os conceitos matemáticos que estão nos currículos universitários são mais avançados que aqueles que estão nos currículos escolares. Por quê? Não são, né? Então, é um uso do termo avançado que se reconheceu na área que era inadequado, tanto no título lá da palavra, do livro do Klein, quanto no nome dessa linha de pesquisa. Quer dizer, a diferença entre a matemática universitária e a matemática escolar não está em uma ser mais avançada do que a outra. E é isso que o Klein tenta dizer em 1908, há 110 anos, portanto. Tá, beleza? Eu acho que esse exemplo é muito emblemático. Qual o exemplo? Esse que você usou. Do pensamento matemático avançado. Porque esse exemplo fala de você. Isso. Ele fala exatamente o que você fazia 10 anos atrás, a época na qual você me orientou. E que hoje em dia você está completamente desconstruído em relação ao que você fazia. Esse pensamento fala do PEMAT há 10 anos atrás, que ainda não enxergava uma coisa que foi escrita há 100 anos. Eu acho que é a área mesmo, o PEMAT está dentro da área. Mas eu acho que isso, na verdade, não, o PEMAT tem uma particularidade dentro da área, mas mesmo a área não sei. Mas enfim, eu acho que de verdade o que tem aí de mais interessante é o seguinte: não é nem a gente caminhou para um lugar melhor ou pior, mas a gente está caminhando. A gente vai mudando os paradigmas. A gente está em processo de transformação. Eu acho que é o tipo de coisa, por exemplo, que é pouco levado em consideração na formação do próprio licenciando. E que aí você pega muitas pesquisas, por exemplo, onde você tem uma questão da reflexão, de repente professores mais recém-formados, vai ter um jeito de refletir, o cara que está aula há 40 anos, você pode estar 40 anos fazendo besteira. Né? Você pode estar fazendo besteira há 4 anos, você pode estar fazendo besteira há 40 anos. Eu acho que o mais interessante disso tudo que fica, e aí tem a ver com o que a gente estava conversando, até no sábado, você falou do texto da própria Limite, que é essencial para a atividade de docência esse processo de transformação contínua. Eu estou falando de outra coisa agora, mas assim, foi um paralelo. E esse processo de transformação está dentro da academia, por exemplo, que a gente tinha análise de erro. As próprias pesquisas que consideravam análise de erro era justamente querendo olhar o que o sujeito está fazendo. E agora o pessoal parou de falar de análise de erro e falou análise de produção do sujeito. Porque, na verdade, é uma mudança de paradigma completamente. Eu acho que esse processo de transformação pode ser que daqui a 10 anos, a gente é 10 anos. Eu acho que não chega a 10 anos, não, porque há bem pouco tempo atrás, eu ainda dei aula nessa época, o professor ainda era uma referência, era aquele cara que sabia resolver problemas difíceis, problemas que ninguém sabia, o livro tinha o gabarito dos ímpares e não tinha dos pares, tinha essas coisas. E aí você era guardado na sala de aula para resolver problema. Hoje, não precisa mais. Você coloca enunciado, começa, parece que ele... O enunciado ele é seu pensamento. Você está pensando num problema, começa a digitar, ele já mostra o problema. Tem soluções. Saber matemática não é mais isso. Não é mais isso. Então, você não é mais aguardado na sala de aula para resolver problemas. Agora, se você tem... O problema está resolvido. Mas se você tem problema com isso, o que você faz? O aluno não pode usar smartphone. Ele já chega na aula, mas não, mas já chega na aula. Você não pode lidar com isso, então corta. Não, então, mas também às vezes a gente corta e a gente fica pensando assim, eu estou cortando, mas por que eu estou cortando? Pode ser que tenham razões que sejam diversas e sejam relevantes. Mas às vezes a gente está cortando por quê? Porque eu sempre dei aula sem.
Será que isso é suficiente? Tem uma coisa que a outra nem vai poder usar. Essa é clássica. Eu não pode usar na minha aula porque a Enem não vai poder usar. Como se toda a Enem fosse a Enem é a finalidade fosse o Enem. Eu fugi um pouco do tópico, mas em contrapartida eu acho que converge. Porque eu acho que é um processo de construção cultural. Deixa eu está em constante transformação. Coisa curiosa que vocês conversando assim, a pessoa que já fez reflexões, de repente vai lembrar disso. Na estrutura das revoluções científicas, o Thomas Kuhn fala disso. Assim. Quando você começa a prestar atenção, né, no paradigma como pressuposto, e pressuposto dos paradigmas, normalmente você está pressuposto também para fazer uma revolução. Seja ele um modelo até educacional. Eu estou vendo eles conversarem, estou vendo exatamente o texto do alemão. Só para, antes de fechar parênteses, só um comentário pessoal também. Essa questão de resolver problemas difíceis como sinônimo de saber matemática, eu acho assim, essa coisa de resolver problemas difíceis, eu acho sobretudo brega. Assim. Eu acho que para mim isso é tipo aquele reality que tem tipo cerimônia. Que a pessoa vai lá, vou contar bananeira equilibrando um prato. Mas tem muito mais. Tem essa Aqui faz do lado do filme, mas também não. Acabou a vida. Eu não sei, mas tem muito, internacionais, que a pessoa vai lá, vou fazer não sei o quê. Entendeu? Eu acho que pra mim é isso. O que isso está produzindo, né? Assim, entendeu? Isso aí é uma coisa, para mim, isso é o maior desafio hoje, como professor. Você decidir fazer a separação, se dá para fazer a separação, o que é procedimental, o que é sofisticado no sentido, é um problema que vai fazer o aluno pensar, e qual a diferença desse problema é para o aluno pensar e aquele problema é simplesmente difícil para o cara não conseguir fazer. Eu acho que isso para mim é um processo constante de reflexão na hora da aula e na hora de montar a avaliação. Então eu vou fazer uma prova, eu vou botar esse problema absolutamente procedimental, eu vou botar esse problema que o cara precisa pensar, mas esse problema que o cara precisa pensar o quê? É um problema que dá para o cara pensar e refletir e produzir alguma coisa, ou é um problema simplesmente babaca mesmo que ninguém consegue fazer? Eu acho que às vezes a linha pode ser muito pequena, entendeu? E eu acho que é importante largar esses que você está falando, do reality show, mas é importante investir em uns que podem estar próximos dependendo da abordagem, que é o problema onde o cara precisa pensar. Que é um problema diferente, mas não que se prende na especificidade do problema. É um problema diferente no qual o aluno precisa ir em ideias gerais da matemática. E isso é muito sofisticado, é muito difícil, eu acho. Eu só expressei que eu estou falando brega, mas é brega no mau sentido, porque tecnobrega, eu gosto. Gabi Amaranto, sabe, aquelas paradas. Eu sou brega no sentido pejorativo. Brega no sentido desse reality. É interessante ver como é que esse negócio, essa situação de você resolver problemas, ser visto como algo desejável nas aulas de matemática, isso fica claríssimo quando você dá aula de racionalização. Aí eu terminei e enchi um quadro, porque às vezes você enche um quadro, né? Porque você usa uma série de procedimentos. Aí o aluno virou para mim e falou assim, tá, mas e aí, professora? Eu falei, não, isso aqui, mas eu já falo, não, para que serviu tudo isso? Aí eu falo, não, a gente saiu de nada para lugar nenhum mesmo, né? A gente tinha um número e a gente chegou nele mesmo. Porque o meu objetivo era esse, era levantar essa discussão. Aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, peguem as calculadoras de vocês e calculem o valor deste número aqui e calculem o valor desse último que eu achei. Professora, é o mesmo, revoltaram. Por que a gente fez isso tudo? Não sei, gente, eu sinceramente não tenho ideia de isso. Porque a gente, vocês saírem do nada para chegar em lugar nenhum. Então, por que aconteceu isso? Eu não sei. Então, eu quero relacionar também um pouco com a... Quer falar? Não, mas pode falar, é do texto. Não, eu quero relacionar também isso com a ideia de uma falando de problematização, né? Assim, essa questão do elementar. Então, pegando, por exemplo, esse exemplo do conceito de função. Por que a Letícia falou?
que o conceito de função é importante no nosso trabalho do Klein, porque uma coisa que ele falava, que tem que entender também é o seguinte, que é da onde o Klein fala, que eu acho que a nossa perspectiva, é importante ter clareza disso também, tá? A nossa perspectiva aqui tem que ir além da perspectiva do Klein. Por quê? Porque o interesse do Klein era o desenvolvimento da matemática como ciência. Então, o que ele argumentava é que havia uma separação entre a matemática estudada na escola e a matemática da produção científica, e que aquela escola, aquele modelo de ensino de matemática na escola, não servia bem para o desenvolvimento da matemática como ciência. Beleza? É claro que a gente quer que o desenvolvimento da matemática, mas a escola não é só para isso, né? Então, eu acho que os argumentos do Klein, eles são legais, mas eles não são só para isso, né? A matemática, o ensino de matemática na escola não tem que estar só ao serviço do desenvolvimento científico, né? Tem que estar ao serviço do desenvolvimento social, de forma geral, né? Das pessoas. Quer falar, Letícia? Eu ia falar... Quem me chamou a atenção foi a Letícia. Eu até... Você fala assim, agora veio um encontro do que eu queria colocar, porque quando eu leio o texto, eu fiz muita ligação da concepção do Klein com essa teoria do conhecimento do horizonte matemático. Mas o que me chamou a atenção é que ele fala de elevar a instrução, ele fala o nível de instrução matemática no ensino universitário. Para isso, ele queria incluir o ensino de cálculo no ensino secundário, né, que ele chamava isso. Então, assim, isso me chamou a atenção. Eu sou a favor. Você acha? Mas o que eu pensei assim, por exemplo, parece que se contradiz, porque eu posso trabalhar, como você acabou de falar, eu posso trabalhar função com a percepção lá na frente. Isso. E não necessariamente eu tenho que estar trabalhando com cálculo. Mas eu vou explicar o que eu acho que é diferente do que o Klein acha. Porque eu acho que aí a questão que ele defende isso, porque justamente o que está na chave disso é o conceito de função. Porque o que ele fala é que o conceito de função, na época que ele escreve isso, o conceito de função que eu digo assim, formulado como ele está formulado na matemática contemporânea, que é aquela formulação Bourbaki, tá? Beleza? Que é aquela relação entre dois subconjuntos, produto cartesiano, que é a formulação do conceito de função em termos de teoria de conjunto. Então o que ele fala é que esse conceito ele era importante, ele era estruturante para a matemática e ele estava ausente da escola. Então, que eu acho que é dessa perspectiva, de olhar a escola como um âmbito da ciência. E a escola, que são ginásios, né, que eles chamam, não eram escolas específicas para quem ia para essa área, não era uma formação como aqui no Brasil, não. Geral, né? Não é como a gente defender aqui, ensinar ou não, quer dizer, agora é diferente do que todo mundo. Não era escola generalista. Mas aqui a gente tem livros de ensino médio com cálculo. Não tem. A gente tem liberdade aqui para ensinar cálculo, mas a gente não tem uma diferenciação. Quer dizer, agora com a reforma talvez. Enfim. Mas a gente não tem uma diferenciação do curso de ensino médio do outro. Lá não. É diferente. Eu vou falar o meu entendimento, que é diferente do dele. Então, acho que isso que a Letícia falou é importante, né? A gente vê que a escola da qual ele está falando não é a nossa escola generalista, é a escola que visa a formação do cidadão, é uma escola específica, e que o que ele está interessado é como a matemática deve ser ensinada na escola para que, da melhor forma possível, a matemática se propicie o desenvolvimento da matemática como ciência. Eu acho que para a gente, na escola generalista, não é só isso, tem que ser um objetivo. Então, a defesa dele do conceito de função, do cálculo, eu acho que é nesse sentido, entendeu? Agora, pegando também esse exemplo do conceito de função, eu quero juntar com essa ideia da problematização, porque é o seguinte, essa ideia do elementar, ela diz o seguinte, o conceito de função, ele é elementar hoje, porque ele passou por um processo histórico que permitiu que ele ficasse melhor assim, organizado. Enquanto os conceitos que são mais novos na matemática estão menos organizados, vamos dizer assim, a grosso modo. Mas o fato dele ter passado por esse processo histórico de elementarização não quer dizer de jeito nenhum que as dificuldades lá,
as coisas que são profundas conceitualmente deixaram de existir. Elas não foram apagadas por esse processo histórico. E isso tem muito a ver com a ideia que a gente tem falado de problematização. E tem a tentativa, que eu não sei se vai acontecer, de escrever um artigo com a Tatiana, porque agora isso é quase impossível, juntando isso com as ideias do Deleuze, né, que é a ideia de você olhar uma matemática como um paradigma problemático em oposição a um paradigma teoremático, né? O termo que ele usa é esse mesmo. Então, o que é, basicamente, a ideia de matemática problematizada, ou olhada de um paradigma problemático, é basicamente que os problemas são a categoria mais importante, né? Assim, que é tipo assim, você olhar a matemática na escola de um ponto de vista de como a matemática é produzida, tá certo? Então, nesse sentido, todas as questões, e isso tem a ver com o Davis também, se der tempo de falar, que é assim, que a matemática produz, os processos de produção da matemática, tanto nos processos históricos, como nos processos sociais e de produção de subjetividade, ou seja, de produção de sentido. A gente orientar... Você foi para Deleuze agora. Isso. Você orientar essa coisa de produção de sentido, né, que é a matemática que a gente, que o Deleuze fala. Que é essa coisa de você orientar o ensino de matemática, que aí não adianta nada aprender procedimento só, entendeu? Qual é o sentido que as pessoas constroem, aí eu estou já fugindo disso aqui tudo, tá? Qual é o sentido que os alunos constroem para aquilo que eles estão aprendendo. E no Deleuze, esse sentido não é só no sentido intelectual, é no sentido afetivo também, entendeu? Eu acho isso fundamental. Não adianta você ensinar, e aí tem aquela ideia que a gente tem que desconstruir também, que os alunos entenderão bem as coisas se eu explicar claramente o suficiente, entendeu? Eu vou explicar bem esmiuçadinho assim. Aí eu sempre falo um exemplo também que eu lembro, a primeira vez que eu fui apresentado numa aula de álgebra linear a definição de espaço vetorial, entendeu? Que o professor chegou no quadro e escreveu definição. Um espaço vetorial é um conjunto de duas operações satisfazendo essas, não sei o que, comutatividade, dois. E eu lembro da minha sensação, eu tenho essa memória emocional mesmo, assim, que é a sensação assim, porra é essa? Assim. E eu tava entendendo, para todos, V, entendeu? Aquilo ali eu entendi o que era. Mas aquilo não tinha sentido nenhum para mim, entendeu? O sentido de onde isso vem, para onde isso vai, o que isso responde. Então, isso que significa olhar a matemática de um ponto de vista de como ela é produzida, e não só da matemática estabelecida, tá certo? E eu acho que essa coisa da problematização tem a ver com o que o Klein fala na matemática elementar. O fato dela estar, o conceito de função, vamos pegar, ou o conceito de número, deles terem passado por esse processo histórico de elementarização, não elimina essas questões que são de como aquele conhecimento é produzido. Entendeu? E a gente ensina, o nosso paradigma de ensino considera muito mais como as coisas estão estabelecidas do que como elas são produzidas. E aí depois eu quero falar uma coisa que vai ser polêmica. Problematizar não é colocar na forma de problema. Né? Exatamente. Problematizar é como aquilo se constitui, entendeu? Fala. Então, mas é só... Não é revolução de problema. Não é isso, entendeu? Eu acho legal essa discussão, porque isso é uma coisa que está em construção para a gente no livro, historicamente. Eu nunca vi Deleuze. Eu sei, eu li pouquíssimo, eu sei que a Tatiana me fala. Então, mas eu consigo entender as ideias sobre as quais você está falando. E não ter clareza de pra caralho. Tá? Não é do que não. Mas assim, essa coisa da produção de significado, né? Isso tem a ver com esse processo de elementarização, ou seja, a discussão das ideias matemáticas. Na verdade, só estratificando a ideia, a minha leitura sobre isso, é que problematizar a matemática pode ser um modo de dar sentido. É que tem a ver, para mim, nessa dimensão.
Eu acho que tem diferentes maneiras, de repente, de dar sentido a alguma coisa. Eu acho que a via da discussão pela participação, por exemplo, é uma maneira de dar sentido. Por exemplo, quando a gente pega o Oli, que faz uma discussão matemática e tem um cunho muito mais social, pode ser uma maneira de dar sentido. O que eu acho que a leitura que a gente está fazendo é o seguinte: problematizar as ideias matemáticas, considerando a sua construção, inclusive histórica, pode ser uma maneira de dar sentido a essa discussão. Eu acho que a gente está pegando uma forma que a gente entende a forma de dar sentido. Só que eu acho assim, também é minha leitura. Eu acho que essa forma de dar sentido. Eu acho que é impossível dar sentido se você olhar só as coisas estabelecidas. Se a aula for só uma apresentação de fato. Não, eu concordo. Mas, por exemplo, se eu pegar. Eu não trabalho com óleo, não sei fazer isso. Por exemplo, se eu fizer um trabalho com projeto, onde a discussão das ideias matemáticas. A questão da educação matemática é crítica, né? Então, mas onde a discussão das ideias matemáticas se dão também a partir de demandas sociais. Então eu acho que é uma maneira também que dá sentido. Com certeza. A gente está falando de outra maneira de dar sentido. E para mim essa outra maneira de dar sentido tem alguns ganhos que são muito relevantes. Aí essa é a questão. Eu acho que um ganho muito relevante de problematizar ideias matemáticas é você estabelecer um terreno cultural. No sentido de que você vai para a escola para problematizar coisas. Eu acho que o papel da escola deveria ser: a gente veio aqui para quê? Para duvidar, para problematizar, para questionar o posto. Eu entendo que o papel da escola deveria ser isso, porque na minha concepção, a matemática de definição, teorema e demonstração, se eu entender a definição, sem entender o teorema e repetir uma demonstração que são só passos lógicos, esse modo de fazer definição, teorema e demonstração é um modo que contribui para a alienação do sujeito. Porque você está condicionando esse sujeito a ser um robô que repete procedimentos e responde com Skinner para mim. Ele consegue responder inteligente que ele consegue, não é? Você responde a determinado estímulo. Qual estímulo? O input é o teorema, a resposta é o quê? Demonstração do teorema. Mas o que isso significa? Pode não significar qualquer coisa. Uma coisa que eu costumo perguntar de vez em quando aos professores é: quem aqui passou pela graduação de matemática e demonstrou um teorema e não entendeu qualquer coisa, mas demonstrou e tirou 10? Não, levanta a mão quem não fez isso. Quem não fez isso. Quem não levanta a mão ao contrário. Eu acho que isso é uma questão cultural sobre o fazer matemático que, para mim, contribui para a alienação do sujeito e não tem a ver com o que eu entendo por escola. Então, nesse sentido, eu acho que a problematização de ideias matemáticas é uma forma de dar sentido ao que está se discutindo. Eu acho que existem outras formas de dar sentido. Só essa forma de dar sentido também, assim como outras também podem contribuir para isso, para mim é uma forma que contribui para o que eu entendo para a formação do sujeito pensante. Que, como o Vitor estava falando, não era a preocupação do Klein. A preocupação do Klein era como é que eu vou formar sujeitos para melhor passar matematicamente, para melhor desenvolver a matemática. Porque ele está falando do tipo específico da escola. A nossa preocupação aqui de formação de professores tem que ir além disso. Isso, é uma escola que forma sujeitos críticos. O Klein assumiu uma cadeira para a formação de professores. Então ele tinha, no processo lá, ele tinha que fazer uma carta de intenções. Então isso E ele tinha como preocupação, talvez central, o desenvolvimento da matemática enquanto ciência. Ele entendia que isso passa pelo terreno cultural da escola. Eu acho que a questão é, as nossas discussões têm essa consideração, mas além dessa consideração, tem a consideração que a gente entende enquanto escola, que é para a formação de um sujeito pensante. Então, eu acho que não contrapõe, Klein, mas eu acho que extrapola. Acho que sim, acho que é isso. Exatamente, né? E isso está contribuindo com a palavrinha problematização, que a gente está muito entrelaçado nesse negócio, e o Edson trouxe um elemento bacana, que é o olho, e a gente tem no Brasil esses estanques que de vez em quando dá, por exemplo, aí tem um modelo, de repente virou contextualizar tudo, né? E contextualizar, o que é exatamente isso? Porque quando a gente fala problematizar, para ser diferenciado disso aí, é o seguinte, que é possível contextualizar a matemática dentro dela mesma, e isso que a gente chama de problematizar também. Então não precisa, porque o olho usa um viés,
Mas problematizar, ou seja, existe contexto dentro da própria matemática, que é o que a gente chama de problematizar, para poder não cair no senso comum dessa palavra, contextualizar que precisa virar modelagem. Não, e virou Ronaldinho chuta entendeu? a bola para fazer o gol. E isso virou modelagem da parábola. Né? E aí vira modelagem. Uma teoria que estuda até uma classificação para esse tipo de problema, problema original. Tem um agora. Realidade, um negócio assim. O Rony fala isso, né? Mas o... esqueci o que eu ia falar. Já sei. Essa questão da produção de sentido, eu acho que é exatamente o que o Edson falou. Existem muitos caminhos diferentes numa aula de matemática para produzir sentido. Mas eu acho que uma maneira que certamente não funciona é aquela aula de matemática que se resume a uma apresentação de fatos. Que você chega, que no ensino superior seria, você chegar na aula superior, definição, não sei o quê, teorema, não sei o quê. E na educação básica tem um análogo a isso, que é aquele modelo que você também dá a definição e dá 30 exercícios. Às vezes 300 exercícios. E tem até um exemplo do teorema do valor intermediário, né? Que a gente vem em cálculo 2, por exemplo. Se você chegar a definir o teorema, demonstrá-lo simplesmente, o aluno entender, né? Geometricamente também fica simples ele entender que existe um ponto ali, né? Numa curva, que é o coeficiente angular daquela reta tangente, vai ser igual ao coeficiente angular da reta secante que passa pelos pontos A e B. Né? Esse é o teorema médio. Valor intermediário. Mas isso aí que você falou, Teorema médio. Aqui o exemplo é do intermediário, é isso mesmo. E aí, quer dizer, se você leva isso para física, né, ele vai entender que a velocidade de trecho é igual à velocidade instantânea em determinado. Em algum ponto a velocidade instantânea vai coincidir com a velocidade média. Exatamente. Então, mas só com relação a isso que o Fábio falou rapidinho, que é essa questão da contextualização, o fato da gente usar uma abordagem contextualizada, muito bem não adianta nada, ela é igual a outra. E para mim, eu tenho uma experiência que para mim, que como vocês sabem, eu não tenho experiência em educação básica, eu tenho alguns episódios assim, de participação. Então, um deles, no qual isso ficou para mim muito claro, foi no CAP Popular, né, que é o curso preparatório que tem um público que é como se fosse um público de EJA, vamos dizer, que são pessoas mais velhas, que em geral são trabalhadores ali da região, muitos são porteiros, empregada doméstica, tipo bombeiro, coisas assim. E a gente ensinando as coisas, e para mim isso foi uma coisa que foi marcante, assim, que é uma besteira, assim, uma bobagem. Mas tipo assim, como mudou a aula quando a gente começou a perguntar para eles que interpretação eles davam para aquilo, porque a gente, na vida, no trabalho deles, porque o contextualizado a gente muitas vezes quer chegar com um contexto pronto. Tipo assim, o contexto é esse, e não o contexto que está na vida das pessoas, entendeu? Então, como o engajamento com eles na aula mudou simplesmente com essa pergunta. Quem vocês identificam no trabalho de vocês que tem alguma coisa a ver com isso aqui para vocês? Eles começaram a falar várias coisas, o entendimento mesmo deles mudou, entendeu? Então, a questão de você usar uma abordagem contextualizada por si só pode também não envolver nenhuma produção de sentido. Eles não estão produzindo nada, aquilo ali continua sendo tão sem sentido quanto era a matemática formal. Isso aí que você... A Jéssica que tinha levantado. Eu estou aqui recordando, semana passada, uma amiga minha que estava no 5º ano, ela chegou com uma prova para mim e ela falou assim, Jéssica, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, essa menina que parece que acertou aqui estranho na questão de combinação, parece que ela está fazendo certo, mas ela errou os números, não estou entendendo. E ela é de pedagogia. Aí eu pensei, deixa eu dar uma olhadinha. Eu olhei assim, era aquela questão, né? Quantos casais podemos formar com tantos meninos, tantos meninos? E aí eu olhei assim, eu pensei, já sei o que ela fez. Aí eu chamei a criança, né? Uma garotinha. Aí eu sentei ela e falei, bom, vamos conversar, o que você fez aqui? Tá certo, professora. Eu pensei, eu sei que tá certo. Na concepção estava certo. Porque eu falei para ela, mas olha só, o que você considerou aqui? Ela falei, bom, tem mais casado do que eu imaginava aqui. Não, eu comecei a provocar ela. Não, mas eu também contei, professora. Eu contei menina com menina, menino com menino. Que beleza, sério. Então, certamente,
dela fez muita diferença na hora que ela resolveu o E aí é um problema. processo da identidade, né? Se você diz pra ela que ela está errada, isso não é só uma questão de uma discussão matemática. Você muda a questão da identidade dela naquele espaço. Você não pertence a esse espaço. Nesse espaço Aí eu ela está chamei essa minha amiga e falei, olha, Lilian, ela tá perfeitamente certa. Você não vai estar errado nessa progressista, né? Ah, eu não imaginava que ela ia conseguir errar nessa questão dela. Pois é. Então, Não, esse negócio de combinação de casal de homem e mulher, Já perdeu, exatamente. Não, só que você se permitiu ouvir tudo, né? vamos combinar. Eu queria só colocar estabelecer uma novidade nessa discussão. Eu concordo. Primeiro, assim, eu acho que essa palavra contexto também está naquela lista de que tem vários significados. E a gente... Porque eu acho que tem uma coisa que a pessoa acha que vai usar aquilo para resolver. E qualquer abordagem contextualizada é boa. E o que é contextualizar? Então, contextualizar tem um entendimento do senso comum que não pode não ser o adequado do que a gente quer como ação didática, né? A segunda coisa é, também a partir da perspectiva de vocês, o contexto, que em alguns momentos, mesmo que a gente contextualize, crie uma situação que favoreça o aprendizado do assunto, a gente tem que ter clareza que aquilo ali a gente não vai construir de fato com o menino, é uma definição. A gente discutiu isso muito. Um exemplo em alguns momentos a gente não tem onde está essa definição. Por exemplo, triângulo. A criança consegue entender o que é triângulo, ela pode não ter uma definição muito precisa, mas a gente empresta de uma situação concreta, de uma figura concreta. Constrói esse conceito com ele. Número também. Então, por exemplo, a multiplicação de um número negativo por um número negativo, você não vai emprestar. Aquilo ali é uma definição, talvez a primeira definição que você tira de dentro da matemática mesmo, para trabalhar em sala de aula. Então, por mais contextualizado que você busque uma situação, você tem que ter como professor de matemática clareza de que o que você está apresentando para o menino ali é uma definição. Isso, mas isso não significa que aquela definição não vai ter sentido. Não, mas é porque às vezes as pessoas dizem assim, eu fiz um joguinho de trilha e o meu aluno compreendeu o que é multiplicar um número negativo por um número. Mentira! Porque você definiu aquilo. Não é uma questão, ele pode passar a trabalhar melhor, com mais autonomia, com esse novo conhecimento. Tá certo? É diferente. Mas o que esse joguinho de fato tem a ver com o objeto matemático? Ele não está ensinando um conceito novo, uma operação nova. Ele é uma definição. Eu acho que vocês já vão falando dessa discussão aí. Posso perguntar uma coisa aqui? O que vocês acham? O que vocês acham das associações que se fazem para que o aluno, digamos assim, aceite melhor uma definição? Por exemplo, a multiplicação de A gente define o tempo todo, tá? Geralmente eu vejo umas brincadeiras na internet. Meu Deus! Entendeu? Tem gente que usa essas associações para ver se a criança engole. Então, mas olha só, qual o problema disso? Isso não remete à ideia, não remete à ideia matemática que está por trás dessa operação. Eu acho que, na minha opinião, esse é o grande problema. Quando você fala, por exemplo, reflexão da reflexão, você está indo numa ideia geométrica que pode dar uma interpretação em relação a essa operação. Quando você fala inimigo, primeiro isso não tem contexto social. O inimigo do Temer não necessariamente é meu amigo. Entendeu? Primeiro que isso não tem um contexto social. Segundo, esse contexto social pode não ter qualquer referência à ideia matemática subjacente que sustenta e estrutura essa multiplicação. Eu acho que o grande problema é isso. A gente começa a fazer associação que não tem qualquer coisa a ver. E aí, essa associação virou uma decoreba. Isso, exatamente. Essa associação virou uma decoreba. Mas de novo, não produz nenhum sentido para isso. Essa questão da multiplicação de números negativos é interessante, porque a ideia de reflexão é a ideia histórica mesmo. Na verdade, a questão do número negativo ser aceito matematicamente como o estatuto de número, ele passou a ser legitimado quando se construiu que foi o Argan, né,
explorando o diagrama Gauss, um significado geométrico para a multiplicação, que foi o significado de reflexão. E na verdade ele chegou nisso a partir de uma ideia de proporção. Junto com os complexos. Então, você estende isso de reflexão até dilatação e rotação. Você agrega a ideia de número com ideia geométrica. Isso. Entendeu? Não está puramente ali a ideia de quantidade. Esse é o salto cognitivo. Então, quando você vai lidar com uma definição que a necessidade é essencialmente matemática, para a própria matemática, é a ideia de reflexão, da reflexão. Então, isso sustenta trabalhar uma interpretação geométrica para uma coisa que até então... Mas é uma ideia relacionada à construção histórica do conceito, é isso que eu preciso chamar a atenção. Então, multiplicar isso, como ele ensinou, é uma definição, mas é uma definição que tem sentido. Que é assim, se você falar que multiplicar por menos 2, não é porque é o amigo do amigo, é porque multiplicar por menos 2, a multiplicação adquire um sentido de reflexão. Então, multiplicar por menos 2 é esticar e refletir. O menos vezes menos é a reflexão com menos, né? O menos refletido vai para onde? Por que menos 3 vezes menos 2 é 6? Porque você esticou menos 3 vezes. E refletiu. Agora sim, existem outras teorias que falam sobre essas ideias. Aquele livro do Lake of Woods, por exemplo, fala dessa coisa de metáfora conceitual, que a parte da projeção complementar eu tenho mais dificuldades. Eu também. Dificuldade de aceitar, assim, né? Ele tem outras coisas que eu acho que meio conceitualizadas. Sim, a minha dificuldade é a questão do alvo da fonte. Isso, exatamente. A fonte para mim é pessoal, essa é cultural. Acho que eu fico achando a matemática fácil. Então, eu, por exemplo, tenho dificuldade. A Janete orientou muitas coisas em relação à metáfora conceitual, eu não usei isso, uma coisa que eu fiz questão de não usar, mas tem outras ideias também na matemática que eu acho que é muito legal, como você perguntou para os sujeitos, que isso tem a ver com o cotidiano deles, que tem a ver com a produção de narrativas. Então, tem outros autores que vão buscar trabalhar com essas correlações que são feitas na sala de aula, mas dentro de uma produção de significado. Isso aí, que essa coisa, ao meu ver, inimigo do inimigo, é amigo, né? Isso pra mim é um apelo de um macete que... essa é uma, né? Essa é um exemplo. Essa é um exemplo. Essa semana os meus alunos, 5 elevado a 2 terços. Quem está no sol vai para... Quem está no sol vai para cima, quem está na sombra vai para interpretação. Essa é multiplicação, tradição. Bom, eu queria só, antes do intervalo... Só queria só mais um ponto em relação a isso. Essa coisa da contextualização que tornou moda, isso aí, hoje você tem um livro aprovado pelo PNLD, né? Fica rico, a editora ganha muito dinheiro. Então você tem coisas que você precisa cumprir. Então os livros começaram a ter que cumprir o quê? Vamos contextualizar e vamos fazer história. Só que é o que eu estou falando da apresentação de fato. Aí a história o cara nasceu no dia tal, morreu no dia tal. Faça a conta. Faça a conta, exatamente. Então, por exemplo, a gente está discutindo história aqui, por exemplo, de que lugar o Klein falava, qual era a posição que ele ocupava, o que isso tem a ver com a produção dele. Isso é uma discussão histórica. Agora vamos estudar Klein. Klein nasceu no dia tal, morreu no dia tal. E elementar isso não é abordagem histórica. Pitágoras foi uma matemática do século VI, então antes ou teoria de Pitágoras E a mesma coisa da contextualização. Agora conversa da Então, se isso é uma produção de significado, que produção de significado eu vou ter nesse tipo de abordagem histórica, nesse tipo de contextualização? Eu acho que essa é a questão, entendeu? O meu preferido é Antônio roubou uma moeda 1025 vezes. Nossa, essa é ótima. É uma questão do Obermeck. Essa é a minha preferida. Mas eu queria falar duas coisas, que uma delas era polêmica, antes do intervalo. Vocês irem no intervalo. É um elogio, mas tudo bem. Tá. Você decidiu. Tá. Que é o seguinte, à luz dessa questão que a gente está discutindo, da ideia de problematização, da ideia de produção de sentidos, eu acho que tem duas categorias, vamos dizer assim, que determinam fortemente o paradigma do ensino de matemática no ensino superior e no ensino básico, e que, a meu ver, estão completamente fora de lugar, que são a ideia de erro e
e a ideia de entendimento. Porque eu acho assim, no momento da produção do sentido, está certo ou errado, tem muito pouca importância. E eu acho que isso não é que a gente vai deixar os alunos com ideias erradas assim, da matemática, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, acho que vai ficar claro, nunca deveria acontecer numa aula de matemática uma situação que um aluno se refrear e dizer alguma coisa por medo de estar errado, entendeu? Então o erro, ele é cerceado no processo de produção, entendeu? Não é que você vai ensinar para o aluno que menos com menos é menos, não é isso, entendeu? Ou você vai tentar estratégias, se ele estiver achando isso, para ele que repensar isso, não é isso que eu estou falando, entendeu? Mas na hora dos alunos participarem da aula e tal, falar coisas, foda-se se está certo ou errado o que ele está falando. Né? E no entanto isso acontece muito, eu percebo muito. Eu vou falar uma coisa nessa palestra que eu dou sobre o infinito, né? Que eu já dei 3 vezes, na verdade. 2 delas no Pedro II. E que a palestra, ela é construída dessa forma, ela é construída jogando ideias, as pessoas falam coisas e eu vou falando a partir daí. Para alunos de ensino médio, e os alunos fazem, eu quero falar uma coisa, não sei se está certo. Não importa se está certo, entendeu? Porque as coisas não nascem certas em matemática. Tem um livro do Feynman sobre esse assunto. Ele veio aqui em São Paulo, na USP, ele escreveu um livro sobre o assunto. Os alunos respondiam sempre certo. Mas eles não tinham a menor ideia do que estavam falando. E no livro ele escreve isso. Os alunos, eles são sistematicamente ensinados a só abrir a boca quando eles têm certeza absoluta do que eles estão falando. Isso é completamente errado. Esse texto é tão forte que os alunos estavam seguindo, tem 2 alunos assim, que quando elas têm que apresentar as coisas, elas distraem. As 2. Sério. Eu tenho que chamar o segundo. Eu estava discutindo com o Marcelo, esses dias, com a Marcela, e aí ele trouxe um exemplo, não vou falar o nome do lugar, num curso de formação de professores, formação continuada, em que as pessoas podem participar. Aí tem um problema matemático, você vai lá e bota a sua solução. Mas aí tá errado. É assim. O sujeito está participando. Então, assim, ao invés de você pegar e discutir a produção daquele sujeito, você pega e fala, não é assim, é assim. Então, que participação é essa, entendeu? E aí você fica nessa mesma perspectiva do erro do acerto. O general que acontece que eu não vou dizer qual é. Mas não é muito dessa vibe? É muito dessa. E não, ainda tem mais. Me lembra muito o programa dos macaquinhos. Vocês conhecem o programa dos macaquinhos? Sim, eles sempre Aí você coloca os macaquinhos, aí tem uma escada e tem uma caixa de banana. E aí, cada vez que um macaquinho vai lá e come a banana, todos eles apanham. E aí eles vão tirando os macaquinhos um por um, até que não sobra ninguém que sabe por que eles estão apanhando. Mais baixo também. Mais não sabe baixo, por que está batendo. e nunca viu um macaquinho subir, apanhar a banana e apanhar um choque ou apanha. Aí eles que dão porrada um no outro. Aí eles começam a bater. Não, não. Primeiro eles tomam choque, isso. Eles tomam, então, um macaquinho só pega a banana e eles tomam um choque. Não, eles jogam água. Choque. Joga água. Não, mas tipo assim, os macaquinhos estão lá embaixo, quando um tenta subir, ele joga água no macaco lá embaixo. Então, com o tempo que o macaco está embaixo, não deixa o outro subir. Só que aí depois de um tempo, você tira um e bota outro. Esse que acabou de Não, mas primeiro você troca só um. Esse que você acabou de trocar, o que ele vai fazer? Ele vai tentar subir, os outros vão dar porrada nele, ele vai receber o jato d'água. Ele não sobe mais. Só que quando você bota o próximo, ele nunca toma jato d'água, mas ele sabe quando ele subiu e tomou porrada. Então, o que entrou tenta subir, aí todo mundo bate, inclusive ele. Ele apanhou e subiu. Aí chega uma hora que você troca todos, e aí o último tenta subir e ele não porrada. Mas ele nunca tomar jato d'água. Fazendo só uma analogia aqui, uma situação. Lá no meu município, as pessoas não misturam leite com manga. Vocês sabem por quê? Que passam mal. Era porque o leite era caro, né? Então, para os escravos não beberem leite, eles tinham muito pé de manga, eles comiam manga e aí não podiam tomar o leite porque passavam mal. Exatamente. Existe ainda
que vai escrever, a pessoa chega nova. Chega nova no curso de verão, que eu não vou dizer o nome. Aí ela vai todo otária escrever a solução dela, porque é o momento de escrever a solução. Não é só quem está dando o curso, mas todos os outros macaquinhos que fazem aquele curso todo semestre, eles são os primeiros a voar em cima da pessoa. É uma coisa deprimente. Agora sim, eu não vou nem entrar na especificidade do curso não, mas eu acho de verdade que pode ter gente bem intencionada e chega e fala assim, venha participar. Só que quando você bota uma coisa no quadro, às vezes a pessoa está bem intencionada e querer que você dialogue e bote a sua ideia. Só que não se explora o que a pessoa botou. Eu acho que a questão é essa. Não vou nem entrar em outros métodos. Não se explora o que a pessoa botou e simplesmente fala, não é assim, é dessa forma. Então é aí que entra essa coisa da entender a matemática como um processo de produção. E que o objetivo da aula e do professor é compreender essa produção do sujeito. Então, e a segunda coisa que eu queria falar, que essa que eu acho que é mais polêmica, que é a questão do entendimento. Porque eu acho o seguinte, acho que a gente tem que pensar, você pode discordar, tá? A gente tem que pensar que o objetivo de ensinar matemática na educação básica não é as pessoas entenderem as coisas. Eu não acredito nisso, entendeu? Porque nisso, que não quer dizer também que a gente vai deixar os alunos perdidos, entendeu? Não é isso. Tipo assim, tudo bem, eles vão entender no sentido de produzir sentido, né? Eles vão entender por que menos é mais, eles vão ter um sentido para aquilo. Mas eu acho que a gente não deve deixar de discutir coisas porque eles não vão entender. Acho que não tem infinito, por exemplo, que é esse exemplo. Não tem problema vocês não entenderem aquilo. O objetivo não é esse. Porque eu acho que há uma concepção subjacente a isso e como se fosse um entendimento, seria um encerramento da reflexão. Tipo, você entendeu, beleza, pode parar de pensar naquilo. E o objetivo tem que ser as pessoas ficarem com, então, por exemplo, número real. Eles não vão entender o número real. Não vão entender o que é infinito, entendeu? Mas não tem problema. O importante é que eles vão estar refletindo sobre aquilo. Então, acho que eu estou dizendo que o entendimento tem um lugar que, a meu ver, é equivocado, porque ele, primeiro, que tem essa concepção subjacente, a meu ver, que o entendimento é o encerramento da reflexão. E isso tem muito a ver com aquela questão da categoria problemática e teoremática do Deleuze, que é como se o teorema matasse o problema. E não é verdade. E, em segundo lugar, que eu acho que o importante é ter coisas que eles vão ficar pensando, vão ficar produzindo ideias sobre aquilo. Entendeu? Entendi. Fala, Letícia. Não. Mas você queria falar que eu não... Não, lembrei agora. Não, e você falou da sua experiência no ensino. Hoje você falou duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, o que você fazia errado antes, né? E a sua experiência no ensino básico. Eu vou de novo mandar aquela bandeirinha, porque eu acho que todo mundo que trabalha com formação de professores deveria fazer um estágio. Mas a gente está com esse projeto aqui, não eu faço isso muito pro Vitor. E o Vitor, eu acho que é o único que está fazendo isso de fato, né? Então eu acho que é bom pontuar, que não é só uma questão de que você mudou a sua prática, como você assumiu desafios para compreender melhor o possível. Nesse projeto da Maré, teve uma vez que eu fui sozinho, dar aula para adolescentes sobre... Gente, fala de educação matemática, você fala assim, um monte de teoria. O Emerson agora deu um exemplo de uma teoria que é difícil de ter uma dificuldade de decorar. Não, eu tenho dificuldade de decorar, na verdade. Essa coisa do muito mais nominal, pô. Faz mais de coisa complicada. Nunca entrou numa sala de aula. Eu acho que tem a coisa que são assim, bem... Nunca! Mandei uma... Que é pegar uma turma de sexto ano, com 40 aluninhos ali, você construir ideia de fração. Entendeu? Faz isso primeiro, depois você vai lá e fala. Eu acho que o que a Letícia está falando é de suma importância. 11 horas da manhã. Não, o que a Letícia está falando é de suma importância e, na verdade, está embasado teoricamente. Isso está por trás dela fez um trabalho de doutorado. Isso tem a ver com essa proposição do concept study do Davis. É justamente você considerar que o professor produz saberes na prática e considerar esses saberes emergentes da prática para a formação do professor.
Então, assim, isso é uma coisa central dessa ideia teórica. E reconhecer não só que produz saber, a sala de aula, não são todas as salas de aula igual a sala de aula do São Bento. Não é assim que funciona. Graças a Deus. Né? Graças a Deus, mas é assim, os professores, de maneira geral, as pessoas acham que todos nós trabalhamos em salas de aula do São Bento. Ou então o extremo oposto. Então, ou então desqualifica completamente o aluno da educação pública, como se ele fosse um lixo, ser humano, e desconstrói assim, a identidade humana dele. Não, mas acho que todo mundo. Eu acho que todo extremo. Eu falo do São Bento. Primeiro, que os alunos estão no padrão. E segundo, que eles já foram selecionados. Então. Não, mas mas também se coloca. É tudo fácil de ser ensinado, mágica, e que a gente é. Mas eu acho que o pior é realmente essa oposição do 100 ou 0. Como se não existisse toda uma geração. Então, mas falando dessa questão já, a Letícia falou que a gente, acho que só eu vou fazer isso, mas a gente tem esse projeto aqui dos professores da universidade em dar aula na educação básica. Enfim, mas por falar em saber produzido na prática, eu tenho experiências pontuais na educação básica. Assim, mas, por exemplo, nesse projeto da Maré, isso teve uma experiência que teve um efeito assim, de mudar quem eu sou como professor mesmo, assim, no sentido de que é o seguinte, que os alunos são moradores da Maré, que são em geral alunos de ensino médio, alguns já terminaram o ensino médio, são da ordem de 18 anos, assim, ou seja, já fizeram, todos eles já terminaram o fundamental, é um pré-requisito para estar nesse curso. E aí, no primeiro dia, eles chegam lá, e a primeira coisa que eles falavam é assim, eu não sei nada de matemática. E eu vou falar para vocês, sinceramente, não é verdade que eles não sabem nada de matemática. Eles sabem coisas de matemática, mas eles falam que eles não sabem nada. Então, se eles falam, qual é a minha conclusão? Se eles falam que eles não sabem de matemática, alguém disse para eles. Insistentemente. Exatamente. Ou eles falharam. Ou eles falharam. Não foi reconhecido aquilo que eles faziam. Então, isso, em grande parte, a escola, isso que é, assim, a escola, em particular a aula de matemática, tem tido um papel que é dizer para as pessoas que elas são incapazes, entendeu? E não, que é o contrário do que deveria ser, né? Que é de potencializar as pessoas. E isso todo mundo que mudou, que é claro que eu já tinha essa reflexão, entendeu? Que eu já tinha pensado. Mas ver isso acontecer na minha frente, assim, entendeu? Eu acho que assim, cada área de conhecimento tem a sua contribuição, né? Eu não estou aqui desmerecendo a pedagogia, porque tem muitos textos que a gente lê aqui, por exemplo, Serra Bell não é um texto da educação disciplinar, não é um texto da educação matemática. Mas eu acredito que, sobretudo, a gente que está numa área disciplinar, a gente é professor da escola, como a Letícia está falando, o Vitor, por exemplo, eu acho que é muito simbólico um professor da aula de análise falar essas coisas. E eu acho que a gente tem um papel muito importante nesse processo. Porque tem muita coisa que a gente fala aqui, que se fosse um pedagogo falando, e falando com sabedoria, alguém poderia dizer, mas isso é coisa de pedagogo. Que muitas vezes... Mas eu já encontrei pedagogo tosco, enquanto professor de matemática tosco. Então eu encontrei pedagogo excelente, com diversas contribuições, com professor de matemática também. Mas eu acho que a gente, de verdade, tem um papel simbólico. Sabe qual é o apelido do Matias? Matias é inventado comparando a matemática pura. O apelido do Matias. Carlos Matias. Não, qual é o apelido? Carlos Matias. Qual é o apelido dele? Não sei. Pedagogo romântico. O cara fez mestrado e não parou na matemática pura. Então, eu acho que a gente tem um papel central nessa discussão e na valorização do professor. E o Vitor, para mim, eu acho que ele tem um papel na educação matemática central nesse sentido. Um degrau um pouquinho acima. Eu acho que não é a gente, na verdade, é garantir um espaço como esse dentro do Instituto de Matemática. Não, a gente, eu falo enquanto área de conhecimento. Eu falo isso como área de conhecimento. Por isso que eu vou para a faculdade de educação. Se eu fosse, a minha vida estaria resolvida, pessoalmente. E assim, eu acho que eu vejo a pedagogia matemática, assim, pelo menos onde eu trabalho, como dois campos que
devem andar de mãos dadas. Que é o que deveria ser. Porque assim, as professoras de séries iniciais me procuram demais. E na escola tinha muito material que elas não sabiam usar, então ela foi muito procurada e tive que, assim, as reuniões dos professores, eu tive que falar sobre aquilo, montar apostilas. Então, assim, eu sem querer, eu entrei num campo de formadora, assim. Eu não nem tinha essa intenção, mas eu tive que pesquisar teoria, tive que montar uma apostila para elas, ensinar como usava determinados materiais, dourados, esses materiais em mapa, coisinhas assim. Elas não sabiam. Aí, poxa, assim, a gente acaba assumindo um papel que não é só de professor dentro da escola básica. A gente vai além disso. Seria ideal se eu fosse institucionalizado. Então, assim, eu vejo separação. A ideia do complexo de formação do professor que está tentando criar aqui é institucionalizar isso, é reconhecer o professor que ensina na educação básica como formador de professores. Reconhecer institucionalmente. E assim, a gente procura, vai. Fora as trocas de prática, né, que acontecem entre os próprios professores. Então, é muito legal também esse momento. E as pessoas devem enxergar as coisas como oposição. Eu adoro dar aula de matemática. Eu sou professor de matemática no CEPES. E eu adoro essa discussão de educação matemática. As pessoas às vezes ficam enxergando, as coisas têm que ser opostas. Eu na secretaria, eu sou, né, na coordenação pedagógica de matemática, lá vem a pedagoga. Mas no meu caso, lá vem a pedagoga é literal, porque eu sou pedagoga. Eu sou formada em pedagogia. É porque eu gosto da discussão. Mas no intervalo, a gente volta 3 minutos. Eu trouxe comidas. Tá. Eu trouxe comidas aí que meus alunos fizeram festa. Mas nossa atividade